maior medo foi quando a gente estava pensando em voltar para o Brasil, eu e meu marido, depois de mais de 10 anos morando na Inglaterra. E a gente não sabia direito o que ia fazer aqui no Brasil, né? E eu lembro que eu fui atrás de uma psicóloga que também é coach. E ela me começou a perguntar o que eu estudava, o que eu tinha estudado. E eu falava que, né, trabalhei com vendas, estudei marketing. Uma hora ela vira e me pergunta, e o teu inglês? E ali meio que foi uma coisa que eu falei, é verdade, o meu inglês. Eu estudo inglês desde 7 anos de idade. E aí eu comecei a achar que eu realmente podia fazer alguma coisa diferente, né, no Brasil. E depois daquela conversa, eu lembro que a gente já estava pensando em ter o Nicolas. E a Pietra já tinha nascido. E era um plano B, né? Ah, no Brasil eu vou dar aula de inglês, de repente alguma coisa que eu possa fazer, né? Daí eu lembro que estava tendo matrícula para fazer um curso para ser professora de inglês na Universidade de Westminster. E eu me inscrevi e fiquei até com receio, né? Nessa altura eu já tinha tirado proficiência em inglês, mas eu fiquei com receio de não passar porque ali eu estava concorrendo com britânicos também, né? E eu fiquei super feliz quando o professor me escreveu dizendo que eu tinha sido aprovada para fazer o curso. E aí tinha que pagar, né? Mas eu lembro que a gente raspou a poupança na época e aí eu fui fazer o curso. Eu pegava o trem, pegava o metrô e eu ia com toda a boa vontade, né? E aí teve o Summer Course, depois de 1 ano e pouco fazendo o curso. Aí teve o Summer Course e eles falaram que os professores falaram que a gente ia dar aula. E ali eu me descobri, foi incrível, foi maravilhoso, assim, poder dar aula de inglês para pessoas de várias partes do mundo. Então tinha chinês, japonês, italiano, francês, e foi muito legal. E nessa altura eu estava grávida do Nicolas, né? E eu tinha muito medo de ter o Nicolas lá na Inglaterra, porque lá na Inglaterra eles tentam parto natural até a última hora. E a Pietra já quase tinha morrido, né, nessa história, porque quando eu tive a Pietra lá na Inglaterra, eu fiquei em 12 horas em trabalho de parto, sem anestesia. E eu lembro que o coraçãozinho da Pietra começou a bater mais devagar. E aquilo foi muito complicado. E aí pediram para eu me acalmar, fizeram uma cesárea de emergência. Foi uma coisa assim muito complicada. E eu falei, não, eu não quero ter meu segundo filho aqui na Inglaterra, que eu tive uma experiência muito traumatizante, né? E aí a gente tinha decidido que ia voltar. E eu lembro que meu marido falou assim, Cris, se a gente for voltar, a gente vai ter que ficar no Brasil. Porque é complicado ficar indo e voltando, né? E a gente vai ter que dar certo lá, no nosso país. Quando a gente chegou, eu tive o Nicolas. E foi um parto, ok, uma cesárea eletiva, porque eu já tinha tido uma cesárea, né? E aí quando o Nicolas estava com mais ou menos uns 5 meses, começou a bater o desespero, né? Eu preciso arrumar um emprego. E eu até tentei um emprego de carteira assinada, porque ia ser mais tranquilo, eu ia ter mais segurança, né, de trabalho. E aí eu fiz algumas entrevistas e durante a entrevista, quando me perguntavam se eu tinha filhos, aí era nítido, né? Quando eu falava que eu tinha uma bebezinha de 2 anos e meio e um bebezinho de 6 meses, as pessoas disfarçavam um pouco, né, os entrevistadores, mas dava para perceber. E falavam assim, então tá, né? A entrevista tinha ido bem até aquele ponto, né? Mas na hora que eu falava que eu realmente tinha 2 filhos pequenininhos, a gente vai te ligar e a gente tem outros candidatos, e aquelas ligações nunca aconteciam. Um dia o Nicolas devia estar com uns 5 para 6 meses, e aí eu recebi uma ligação de uma amiga. E ela falou, Cris, eu vi aqui numa rede social, acho que na época ela estava no LinkedIn, ela falou assim, Cris, eu vi aqui e você é professora de inglês, né? Você não quer me ajudar? Eu preciso fazer uma apresentação em inglês e eu estou precisando de ajuda, alguém que me ajude a fazer essa apresentação. E eu lembro que a gente começou a estudar junto para aquele propósito e ela foi super bem na apresentação, ela realmente excedeu, assim, e para ela foi super legal. E ali eu entendi, né? Eu falei, puxa, é isso. E ela começou a me recomendar para as pessoas, e as pessoas começaram a me ligar para dar aula. E nesse meio tempo também eu comecei a perceber por que umas pessoas aprendiam mais rápido e outras não, né? O que faltava. E eu fui fazer o curso de coaching. Eu fiz o curso de Professional Self-Coaching, que é o coaching pessoal e profissional. E eu fiz o curso de coaching ericksoniano, que trabalha com a linguagem ericksoniana. E eu cheguei a fazer o Masters para entender como é que a cabeça das pessoas funcionava, né? E como é que muito mais rapidamente elas conseguiriam falar inglês. E desde então eu tenho aplicado essas técnicas de coaching nas minhas aulas e tem dado uma super diferença também para impulsionar as pessoas a ultrapassarem os limites dela. E isso o coach tem me ajudado para que eu possa extrair o melhor do aluno e para que o aluno possa realmente, efetivamente aprender o inglês.
e definitivo, né? Sem aquela coisa de estudei 4 anos e depois não usei mais e esqueci, né? A gente trabalha algumas técnicas com relação a isso também. Hoje a minha missão é realmente ajudar pessoas a darem um up na carreira, na vida profissional, na vida pessoal, através do inglês. No Brasil, onde 95% da população não fala inglês, eu descobri que era essa a minha missão. Por quê, né? Porque o Brasil oscila aí entre a 8ª economia do mundo, 9ª economia do mundo, 7ª economia do mundo, né? Já conseguimos ultrapassar, inclusive, a Inglaterra, né? A terra da rainha. E eu realmente acredito que para o Brasil dar um salto quântico, a gente precisa se comunicar mais com o resto do mundo. E a gente só vai conseguir fazer isso com o inglês, né? Porque é a língua mais fácil, é uma língua mais tranquila de se aprender. Ela tem gramática, mas a gramática do inglês é mais tranquila. Então eu verdadeiramente acredito que eu posso ajudar muitos brasileiros a falar inglês com tudo que eu aprendi, né? Todos os atalhos. São mais de 35 anos estudando inglês e mais recentemente aprendendo como dar aula de inglês, aprendendo toda a didática, aprendendo como passar esse conhecimento para as pessoas. E é a minha missão mesmo, né? Eu vibro quando um aluno meu consegue um emprego, aquela vaga que ele achou que não ia poder porque não tinha inglês, né? O inglês não estava no padrão que ele buscava. Então quando ele me liga e fala, Cris, consegui um emprego, nossa, é incrível, é maravilhoso. Ou quando alguém que vai viajar me liga de lá, né, do lugar e fala assim, Cris, eu tô falando inglês, consegui, né? E ali é muito mágico, é incrível, é incrível. Bom, e aí eu tive uma super oportunidade de dar aula na Universidade de Westminster. Isso para mim era um sonho incrível. Eu lembro que eu estava estudando para ser professora e aí no final do curso teve o curso de verão. E aí os professores perguntaram quem estava a fim de dar aula para poder conseguir o certificado. E eu lembro que eu me prontifiquei. Tinha alguns britânicos também que quiseram fazer o trabalho. E foi incrível, assim, porque poder dar aula de inglês na Universidade de Westminster, no curso de verão, para pessoas do mundo inteiro. Então tinha japonês, chinês, italiano, francês, aquilo foi incrível. E o mais incrível foi o feedback, né? Quando os alunos deram as avaliações e eu fui uma professora super bem avaliada, nossa, aquilo foi incrível para mim, né? Porque você poder fazer a diferença na vida das pessoas é uma coisa maravilhosa. Há um tempo atrás eu treinei um executivo, ele precisava fazer uma apresentação na Alemanha e ele ia fazer uma apresentação em inglês. E nós treinamos aquela apresentação e, nossa, terminando a apresentação, passou uns 40 minutos, ele me liga e fala, Cris, deu tudo certo, foi incrível, obrigada, te agradeço. E aí eu que agradeço. Eu agradeço por esse dom, porque é um dom mesmo, né, de ensinar e de aprender também, né, porque eu aprendo todos os dias com os meus alunos também. Eu estou super comprometida a compartilhar todos esses atalhos que eu levei anos para aprender com você. Então, assim, se entre 2 pessoas existe um comprometimento, eu me comprometo a dar 100% de mim para os meus 50%. Mas os outros 50% depende de você, que está precisando de inglês para ontem. E aí? Quanto que você está comprometido com os seus 50%? De fazer o teu melhor para você mudar essa história de não falar inglês, você mudar essa história de não mandar um currículo porque você não tem certeza do teu inglês. Quanto você está comprometido? Tá pronto? Tá pronta? Vamos? Vamos junto? Vamos lá, vem comigo. Cris, Projeto Óculos, let's get started.